Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria. Dando continuidade à nossa meditação sobre o livro A Preparação para a Morte, Santo Afonso de Ligório. Nós víamos no vídeo anterior sobre o juízo particular. Veremos neste vídeo sobre o juízo universal e o próximo capítulo sequente a ele. Nós estamos no capítulo 25 do juízo universal. Sabemos que o juízo particular acontece no momento em que se separa a alma do corpo, no momento da nossa morte, no exato momento e no exato local em que houve a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo ele não delega, ele vem pessoalmente e faz este juízo, enviando a alma para o lugar da eternidade que essa alma escolheu. O juízo universal, nosso Senhor virá, descerá à terra de forma gloriosa e ele chamará as almas do céu e chamará as almas do inferno, e essas almas recuperarão os seus corpos e seguirão para o destino eterno que elas escolheram. Conhecido será o Senhor que faz a justiça. E sobre este ponto é interessante que o autor ele vai dizer para nós que não existe pessoa mais desprezada neste mundo que nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele é tão desprezado? Por que ele é tão vilipendiado neste mundo? Porque ele é tardo em se vingar. Nosso Senhor Jesus Cristo ele não se vinga rapidamente, muito pelo contrário. Ele sofre as ofensas, ele sofre as injustiças, ele sofre os desprezos, mas ele espera e dá mais uma chance para o pecador para que ele se arrependa. E é esse ser tardo em se vingar é o que faz com que o nosso Senhor Jesus Cristo seja a pessoa mais desprezada desse mundo. No entanto, a vingança virá do Senhor, no dia do Senhor. É o chamado Dies Irae, é o dia da ira do Senhor. Esse dia será um dia de ira, de angústia, de tribulação, de miséria, de calamidade. E nesse dia nosso Senhor, sim, virá se vingar de sua honra. Ele virá e retribuirá a cada qual segundo as suas obras. E esse dia ele virá precedido de fogo no céu. Vai dizer a palavra que ele purificará essa grande casa contaminada que é a terra. Consumirá tudo isso, consumirá toda essa casa. E aquele dia da separação, é o dia da ira. E isso vai dizer a palavra, baseado justamente nos livros apocalípticos, que será soada a trombeta. Soada a trombeta, todos ressuscitarão. Virão dos céus e dos infernos essas almas. E é interessante verificar que haverá uma grande diferença entre esses dois tipos de corpos. Os corpos dos santos, os corpos daqueles que serão salvos, eles serão corpos formosos, cândidos, serão corpos mais resplandecentes que o sol. Foram felizes em macerar os seus corpos, negando a eles os seus prazeres ilícitos e até os prazeres lícitos. Que grande glória haverá para essas almas, neste momento, aqueles que fizeram isso. E ao contrário, os corpos dos condenados ao inferno serão corpos disformes, negros, hediondos. Eles causarão horror à alma. E ele vai dizer assim que, baseado em alguns santos, que essas almas elas vão dizer para os corpos: corpo maldito, porque eu fui te satisfazer os prazeres, você me condenou ao inferno eterno. Eu tenho nojo e repugnância de entrar em você.
E da mesma forma, o corpo ele vai dizer: a alma maldita, por que é que você obedeceu, sendo você maior, sendo você mais inteligente, tendo mais luz, por que é que você obedeceu aos desejos deste corpo? E por causa disso, eu terei que sofrer também no inferno as penas eternas. A diferença desses corpos, ela vai ser uma diferença enorme, vai ser uma diferença brutal. No ponto 2 ele vai dizer assim que ressuscitados os corpos, os anjos levarão, ressuscitadas essas almas, né? Os anjos levarão esses corpos e essas almas serão levados ao Vale de Josafá. Ao Vale de Josafá, justamente para que haja essa separação. E a dor terrível para aqueles que serão condenados será justamente a dor da separação. Uma dor terrível e absurda. Eles terão que se separar dos santos. E só esse tormento da companhia dos santos, da companhia das almas benditas, e somente este tormento já bastaria para formar um inferno inteiro. Eles serão obrigados a se despedir de seus entes queridos. Eles serão obrigados a abandonar os seus conhecidos, amigos e entes, e os santos em geral. Para que isso não ocorra, abandone o caminho mau. No Vale de Josafá, nosso Senhor vai dizer: para os que estão à sua direita, vinde benditos de meu Pai, para os que estão à sua esquerda, ide malditos para o fogo do inferno. Então, saia do caminho da esquerda, saia do caminho mau, vem para o caminho do Senhor. O autor ele vai dizer assim que os grandes deste mundo eles são louvados aqui nessa terra, mas muito mais felizes que os grandes deste mundo são os pobres do Senhor. Pobres, eu não digo pobre no sentido material da palavra pobre, mas pobres no sentido de que aquelas pessoas dependem e sabem-se dependentes exclusivamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor vai dizer assim para essas almas: a vossa tristeza se transformará em alegria. A vossa tristeza se converterá em gozo. Essas almas, esses corpos, eles serão chamados de verdade, verdadeiramente, de bem-aventurados. Nós temos o exemplo, por exemplo, de um São Pedro de Alcântara. Ele foi injuriado como um apóstata. Pedro de Alcântara, ele macerou o seu corpo com penitências. Ele vivia praticamente pele e corpo, mas ele foi um santo, absurdamente santo. Um santo padroeiro do nosso Brasil, padroeiro de Portugal. Ele foi um santo absurdo, um santo fantástico, um santo de sinais miraculosos fantásticos, mas foi injuriado como apóstata. São João de Deus, ele foi injuriado como louco. Um São Pedro Celestino, que ele foi obrigado a renunciar ao papado, e ele morre preso. E nos dias de hoje, a gente pode até observar, nessa linha de São Pedro Celestino, o próprio Papa Bento XVI foi retirado de seu trono, retirado do papado, obrigado a viver praticamente encarcerado dentro do Vaticano, sob o risco de ser morto, sobre vários riscos, sobre pressões diversas. E nessa mesma linha nós temos os vários mártires de martírio de verdade, os vários mártires de martírio branco. Nós vemos, por exemplo, um São João da Cruz, reformador do Carmelo, preso no seu próprio mosteiro, na sua própria cela, uma cela fétida, cheia de imundícies ali. E, no entanto, eles foram grandes para Deus. Esses são os pobres de Deus, que, em contrapartida aos grandes deste mundo, eles foram grandes para Deus. E a essas almas, e a essas pessoas, que o nosso Senhor chama verdadeiramente bem-aventurados. Quantos também serão os malditos?
grandes deste mundo, cortejados, aplaudidos. Eles são os maiores, eles são aqueles que recebem todos os aplausos. E nosso Senhor vem dizer para nós, para todos nós aqui: ide ao vale de Josafá, ide e veja essa cena, e veja se você aprende. Chore a sua loucura, chore a sua miséria, chore os seus pecados, porque aquilo que você escolher é aquilo que você vai ter. Os justos, eles vão ser levados acima das nuvens pelos anjos, pois que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve descer da mesma forma com que ele subiu aos céus. E nesse momento o céu vai se abrir, os anjos vão aparecer para assistir esse julgamento, vai aparecer a cruz, os sinais da paixão também lá estarão presentes. E à vista de tudo isso, especialmente dos sinais da paixão, especialmente dos sinais da cruz, dos sinais do martírio, à vista disso, os pecadores, eles irão gemer. Gemer por quê? Gemer à vista desses sinais, que são os sinais da paixão e que são os sinais que eles desprezaram. Os apóstolos e os seus semelhantes, aqueles que foram semelhantes aos apóstolos, todos eles se assentarão junto com o nosso Senhor Jesus Cristo para julgar essa terra. Nossa Senhora, nossa Mãe Maria, também estará presente nesse julgamento. E então vai aparecer o juiz eterno, o Deus Todo-Poderoso, cheio de majestade, grande poder. E ele vai ser um consolo inefável e inexprimível para os eleitos. A aflição maior que a do inferno será a vista indignada de nosso Senhor Jesus Cristo para aqueles que foram réprobos. A visão do Cristo indignado será uma visão pior do que as dores do inferno para eles. E então vai se abrir se abrirão os autos do processo. O que são os autos do processo? Exatamente a nossa consciência. E virão as testemunhas. A primeira testemunha é o próprio demônio. A segunda testemunha é a nossa consciência. Terceira testemunha, os locais que presenciaram esses pecados. E a quarta e principal testemunha, o próprio juiz, pois que ele esteve sempre presente em todos os pecados cometidos. Todos os pecados cometidos foram cometidos face a face com Deus, mesmo que Deus se mostre a nós apenas sob um véu, mas os pecados foram cometidos face a face. E essa é a quarta testemunha. Virá sempre às claras aquilo que está escondido nas mais densas trevas, até as coisas mais secretas e mais vergonhosas. Os pecados dos eleitos, segundo a visão de bons e santos teólogos, os pecados dos eleitos, eles ficarão ocultos. Porque, como diz o Salmo 31, bem-aventurados aqueles cujos pecados foram apagados. Pelo sacramento da penitência, nós temos um grandiosíssimo milagre, que é o apagamento dos pecados. Nada do que aconteceu desacontece, mas quando do sacramento do perdão, quando do sacramento da penitência, existe um desacontecimento. E entra nesse momento, nesse vácuo, entra a infinita misericórdia de nosso Deus. E tudo aquilo que for colocado às claras, será colocado muito claro, como num piscar de olhos. Será tudo colocado como se estivesse tudo na sua frente, todos os momentos, tudo em um mesmo instante. Tudo ficará às claras.
Se vocês observarem, quando os soldados foram para prender nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor vai perguntar: a quem procurais? Eles vão dizer: Jesus de Nazaré, e ele vai dizer: sou eu. E quando ele diz sou eu, aqueles soldados todos caem por terra. Imagine nosso Senhor sobre um véu, dizendo sou eu, e eles caindo por terra. Imagine nosso Senhor Jesus Cristo sem este véu, com o seu rosto todo majestoso, e dizendo sou eu. O quanto não morreria de temor e de terror aqueles pecadores que, vistos diante de seu pecado e diante da infinita misericórdia de nosso Senhor, a qual eles desprezaram, quanto eles não desejariam morrer, quanto eles não quereriam que os montes caíssem sobre eles. É um paralelo entre o horto e o trono, e nosso Senhor estará no trono para julgar. Nosso Senhor vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Que alegria, que consolação escutar essas doces palavras do Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Não vai haver mais nem sofrimento e nem o que mais temer. Não teremos temor de nos separarmos de Deus, de ofender a Deus novamente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai abençoar cada lágrima de arrependimento nossa. Nossa Senhora, ela vai nos abençoar rica e abundantemente, de acordo com aquilo que ela recebeu dos tesouros do Senhor, todos a ela entregue. E nosso Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, separados para sempre do Senhor. Depois eles se despedirão de Nossa Senhora, se despedirão dos anjos, se despedirão dos santos. Vai se abrir a terra, um imenso abismo, e cairão nesse imenso abismo homens e demônios, demônios e condenados. A porta vai se fechar para que nunca mais se abra. Ai dessas almas infelizes, que nós possamos estar entre as felizes almas que vão escutar: vinde benditos de meu Pai. No capítulo seguinte nós veremos sobre as penas do inferno, e vai dizer a palavra em Mateus 25:46: e irão para o suplício eterno. 2 males existem ao pecar. Primeiro mal: se apartar de Deus e se entregar às criaturas. Abandonaram a fonte da água viva e se entregaram às criaturas. A pena dos sentidos será terrível. Eles serão atormentados pelas mesmas criaturas com as quais eles pecaram e pelos demônios. Mas a maior pena de todos é a pena da privação da visão de Deus. Por que essa pena? Porque quanto maior a maldade, maior a pena. E a pena maior que a maldade, ela merece a pena maior, que é o abandono de Deus. Depois nós temos a pena dos sentidos. O inferno é lugar de tormentos. Será atormentado no sentido em que mais ofendeu a Deus. Aonde foi seu pecado? Qual sentido foi o seu pecado? É lá que você será mais atormentado, e especialmente atormentado. Terá o tormento das trevas, jamais verão luz alguma. Lá o fogo não ilumina. Nosso Senhor, ele separa o calor da luz. Vai ficar só o calor que queima. A luz, ela não vai existir. Vai existir somente uma sinistra claridade, para servir ainda de maior tormento, para que eles possam ver a própria maldade e fealdade e a maldade dos outros também. Depois nós teremos a pena do olfato. Eles vão sentir a pestilência própria e a pestilência dos outros. Imagine a pestilência de um cadáver hediondo
mortos-vivos para a pena. Eles desejarão morrer, mas eles estarão vivos para nunca morrer e sentir toda aquela pena. Mas será um fedor enorme, um cheiro horrível. Se fosse possível que um só desses condenados saísse para essa terra, toda a nossa terra seria morta pela pestilência exalada por este corpo. Quanto mais pessoas no inferno, maior a dor desta pena do olfato. Tem muitas pessoas que falam com tanta infelicidade: se eu for para o inferno eu não vou sozinho. Prefiro ir sozinho. Porque quanto mais gente, mais dor, mais fedor, mais terrível vai ser o inferno. Quanto mais pessoas lá, maior será o sofrimento de cada um. Será um mau cheiro, gritos, aperto, desespero e imobilidade. Aonde e na posição que ela caiu, lá ela vai ficar por toda a eternidade, enquanto Deus for Deus. Será uma posição eterna. Gritos atormentados por toda a eternidade. O guloso ele vai sofrer uma fome devastadora. A sede vai ser abrasadora. Não será dada uma gota sequer de água para que ela mate a sua sede. Lembra da parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão? Ele pediu uma gota sequer, mas foi negada aquela gota sequer de água. E que nós possamos realmente empregar todo o nosso tempo para servir a este Deus e fugir dessas penas eternas.